Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é o dia 23 de fevereiro e eu gostaria de ler em Efésios, capítulo 4, verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Porque precisamos da plenitude de Cristo, como ele diz no verso 13, e todas essas últimas meditações que nós fizemos, foi no sentido da plenitude de Cristo. Receber essa plenitude, andar, caminhar na direção dessa plenitude. E Paulo está dizendo por que é importante que cada pessoa possa, no corpo de Cristo, possa conhecer a plenitude de Cristo. É para que não sejamos mais como crianças. E o que acontece aqui com essa criança é que ela vai ser exatamente o último livro que ela leu. É uma expressão que você já deve ter ouvido. Ou então a última mensagem que ela ouviu. Mas o cristão tem que ser como os cristãos de Bereia. Eles ouviam o Paulo falar e iam nas escrituras para ver se o que o Paulo estava falando estava de acordo com as escrituras. Se batia, né? Como se diz às vezes. Se você é um cristão maduro, você vai ouvir e vai verificar se aquilo é verdade. Inclusive, essas meditações que você tem seguido aqui no canal da Igreja Batista da Costa Basca, aqui na França. Em português. Mas se você sabe falar francês ou inglês, você também pode meditar em inglês e em francês com a gente. Então você verifica para ver se é verdade. Porque a palavra utilizada aqui por Paulo é utilizada para os barcos que estão no mar, os barcos da época de Paulo, que dependiam inteiramente do vento. Você pode ler, inclusive, no livro de Atos, quando Paulo é levado para Roma, que quando o vento é contrário, o barco não consegue ir na direção que está querendo ir. E se é um tipo de vento que muda o tempo todo, o barco fica completamente perdido, porque uma vez ele vai para o leste, depois vai para o oeste, ou para o norte ou para o sul. E ele não está querendo ir naquela direção, mas vai por causa do vento. Assim é um cristão que continua anos e anos e anos como uma criança, sem discernimento. Isso é extremamente perigoso. Existem palavras diferentes para a palavra criança. E a gente vai ver outros textos onde a palavra criança é utilizada. Em Mateus 18:3, por exemplo, Jesus disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não há contradição. A palavra aqui utilizada é para um bebê, para uma criança que é completamente dependente. Se você sair de férias e deixar o seu bebê em casa durante uma semana, quando voltar ele vai estar morto. Porque um bebê não sabe fazer compras, não sabe fazer comida, não sabe tomar banho, não sabe fazer nada sozinho. Nesse sentido, a gente permanece bebê a vida toda, ou seja, dependentes inteiramente da graça de Deus, inclusive, né? E do Senhor Jesus. Dependemos inteiramente do Espírito Santo, como vimos ontem na meditação do dia 22. O Espírito Santo é quem nos guia, então somos dependentes dele. Sem mim, diz Jesus em João 15, vocês não podem fazer nada. Nesse sentido, você permanece uma criança eternamente, ou seja, dependente da graça de Deus. Mas em Efésios capítulo 4, verso 14, ele está falando de maturidade, de discernimento. Aí, então, você não pode continuar sendo criança. Imagine se você tem 40 anos e continua brincando com boneca Barbie. Tenho nada contra a Barbie, né? Eu tenho 2 filhas e tínhamos uma coleção imensa de Barbies que ficaram conosco ainda há muito tempo, né? Até pouco tempo, uma das minhas filhas, antes de ir para a universidade, ainda tinha Barbie aqui em casa. E filme da Barbie, Paris rosa, Torre Eiffel rosa. O que a gente não viu aqui em casa, né? Quando você só tem menina em casa, você vê muita Barbie. Mas se você continuar colecionando bonequinhas Barbie, falando nha, 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 aí não está certo, né? Então, existem muitos cristãos que passam a vida toda brincando com bonecas Barbies da imaturidade e não crescem. Aí é que mora o perigo. 1 João 3:1, nós temos um outro sentido da palavra criança. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Aqui ele está falando de criança no sentido de conhecimento, no sentido de carinho, no sentido de coisa bonita, né, fofinha. Nós somos filhos de Deus nesse sentido.
Somos crianças do Senhor aqui. Você pode ser uma criança, bebê, dependente do Senhor, você pode ser uma criança no sentido carinhoso da palavra, mas você não pode continuar sendo uma criança na maturidade, no discernimento, porque aí é que mora o perigo. Uma igreja imatura é uma igreja que não conhece a plenitude de Deus. É uma igreja que fica de divisão em divisão, que quando ouve uma palavra de fogo e de poder, corre naquela direção. Aí depois ouve uma palavra contrária àquela, aí vai para uma outra direção. Você conhece gente assim? Talvez você seja assim, né? Aquele tipo de pessoa que coloca umas bobeiras no Facebook, né? Achando que é a palavra de Deus, tipo horóscopo gospel. Não existe coisa pior para a igreja do que horóscopo gospel. Ou seja, o Senhor me disse que se você falar amém, Deus vai te abençoar. Nada disso. Para você ser abençoado, você tem que permanecer na cruz de Cristo Jesus, o seu ego crucificado para sempre, e você crescendo no conhecimento da graça e da sabedoria de Deus. Que Deus te abençoe.